17 de junho de 2016. No primeiro jogo sem Tite, Corinthians é derrotado pelo Fluminense em Brasília. Inter vence o Galo no Beira-Rio e retoma a liderança. 3 mineiros estão na zona de rebaixamento. Artilheiro do tricolor na temporada, Caleri comemora bom momento e adaptação ao Brasil. Museu Pelé completa 2 anos e recebe a visita do atacante do Santos e da seleção brasileira, Ricardo Oliveira. Palmeiras projeta 2 vitórias em casa contra Santa Cruz e América Mineiro para encostar ou até ultrapassar o Internacional na liderança do Brasileirão. Pré-lista de convocados para a seleção olímpica tem Fernando Praz e Thiago Silva como surpresas. E ainda, Gabriel Medina fatura etapa de Fiji do Mundial de Surf. Estamos chegando e chegou junto com a gente a sexta-feira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. No primeiro jogo, após a saída do técnico Tite, o Corinthians foi a Brasília enfrentar o Fluminense e se deu mal. Um gol de Cícero aos 16 minutos do segundo tempo garantiu a vitória do tricolor carioca e fez o Timão completar a segunda derrota consecutiva no Brasileirão. Veja. No Mané Garrincha, o Fluminense venceu o Corinthians pela contagem mínima. Cícero cobrou pênalti no canto esquerdo de Cássio, o goleiro do Timão chegou a defender, só que no rebote o próprio Cícero mandou para a rede. Com a derrota por 1-0, o Corinthians saiu de vez do G4 do Brasileirão. Acho que o time hoje fez uma boa partida, apesar do resultado ruim, mas a gente fica chateado por ter perdido um grande cara na comissão técnica, mas a gente tem que dar sequência, né? Acho que hoje a equipe estava focada, estava preparada para fazer um grande jogo. Acabei chegando hoje em Brasília por tudo que aconteceu, vocês sabem bem sobre isso, né? E as informações que eu tenho, que ontem eles estavam muito mais abatidos do que hoje, né? Em reunião, com várias pessoas da comissão, da diretoria principalmente. Eu senti eles muito bem durante o dia, cheguei no horário do almoço e depois da nossa conversa sobre o jogo que nós tivemos antes do lanche. Então, não vejo assim, eu gostei muito da equipe, acho que até mesmo com 10 jogadores, um a menos, a gente conseguiu rodar bem a bola, trabalhar e agredir o adversário. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Obviamente o Tite faz muita falta, vai fazer falta. O melhor técnico do país, quer dizer, então, para o Corinthians substituí-lo não vai ser nada fácil. Mesmo assim, apesar da falta que faz o Tite, que vai fazer o Tite, o Corinthians ontem, eu até escrevi no meu blog, no site gazetesportiva.com, que o Corinthians perdeu de cabeça erguida. Perdeu um jogo que não merecia perder. Foi melhor que o Fluminense no primeiro tempo, criou boas oportunidades. Só o Marquinhos Gabriel no primeiro tempo perdeu 2 gols incríveis, que o Corinthians poderia ter aberto uma boa vantagem. No segundo tempo, o pênalti tem gente que discute e tal, mas independentemente disso, o Corinthians sofreu um gol e mesmo com um a menos, mesmo sem o Iago, o Corinthians pressionou o Fluminense, jogou como se tivesse com um número igual de jogadores. E então não tem por que lamentar. Claro que do ponto de vista de classificação, não tem essa não importa os elogios que você faça do ponto de vista de moral, de ânimo, é matemática. O Corinthians está 6 pontos atrás do líder. Mas convenhamos, para os próximos jogos eu acho que serve de alento, sim. O time não jogou mal e pode ir com esse mesmo espírito contra o Botafogo no final de semana. Alberto Helena Júnior, boa noite. Boa noite. Eu também acho tudo isso que você disse, mais alguma coisa. Então, que é o seguinte, que eu gostei do comportamento desse técnico do Corinthians, o Caprillo, que entrou lá como interino. Que não adianta ficar chorando aí as mágoas. O Tito foi, acabou, não tem jeito. Agora o negócio é resolver essa situação. E ele, o Carilli, né? Ele conseguiu, ele teve um gesto de ousadia quando perdendo o Iago e perdendo o jogo por 1-0, consequência do pênalti cometido pelo Iago e convertido no rebote do goleiro pelo Cícero, como a gente está vendo aí, ele, ao invés de fazer o que todo treinador faz nessa circunstância,
que é sacar um atacante e meter um back. Não. Ele manteve a defesa do jeito que estava, mesmo com um jogador a menos, mesmo diante do Fluminense, mesmo jogando fora de casa, né? Ele botou o Camacho, que é um meia. E o Corinthians, a partir daí, deu um sufoco no Fluminense. Merecia ter feito o gol de empate e até o gol da vitória. Então, olha, se está tão difícil assim achar um treinador para o Corinthians, o Fernando Diniz seria uma boa alternativa com experiência. Eu adoraria vê-lo também. Eu também, Todo não sei mundo, porque né? que ele não aceitou. Essa coisa de projeto, nós conhecemos essa história de projeto. O Fernando Diniz não aceitou? Parece que não. Segundo as informações, diz que está ligado ao projeto do Osasco, lá, Osasco, né? Que agora é o Oeste, né? Oeste. Enfim. Desdenhou o Corinthians. E o Silvinho também não aceitou, ou diz que o Abel também não está querendo, enfim. Porque a sombra do Tite é terrível. Nós vimos o que aconteceu com o São Paulo quando o Tele saiu, né? Que não, olha, passaram lá Carlos Alberto, que era o Silva. O Parreira. Ah, sim. Que era campeão do mundo, meu. Sim. Passou lá o Oswaldo de Oliveira, passou o Levir Coupe, o Cuca, todo mundo. O Leão passou. O Leão, não, mas o Leão passa sempre por todo quanto é lugar. Estou falando de caras afamados, técnicos afamados, que assumiram São Paulo sob a sombra do Tele e não conseguiam andar, porque entrava em campo São Paulo, a torcida começava a gritar Tele, Tele, Tele. Então é muito difícil mesmo. Mas nesse caso todo, para encerrar o que eu estou aqui esticando demais, é o seguinte: deixa esse menino aí, esse Carille aí. O Fernando Diniz, só para... Né, não vejo como desdenhar o Corinthians. Obviamente que do ponto de vista profissional, dirigir o Corinthians, ainda mais para um técnico iniciante, eu acho que é o sonho da maioria, dirigir qualquer clube grande. Agora, tem um outro lado, a gente sempre questiona quando o clube manda embora o treinador. Né? Se ele tem lá o compromisso dele lá com o grupo que era do Osasco, agora está no Oeste, de um projeto para ir para a primeira divisão, e ele se comprometeu, eu acho que é digno, aliás, eu acho até que é digno de reverência. Claro. Sinal que ele não é realmente daqueles que trocam, simplesmente jogam tudo pro ar, um projeto por causa de um clube maior, por mais dinheiro. Palavra é palavra, eu acho que não precisa nem assinar papel. Quando o cidadão dá a palavra dele, deu a palavra dele. Mais uma boa razão para você admirar o Fernando Diniz. Fio do bigode. Fio do bigode. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: sem o Tite no comando, até onde pode chegar o Corinthians no Brasileirão? Pode chegar até o título? Ao G4? Ao meio da tabela? Ou zona de rebaixamento? O que vocês acham? O que esperar desse Corinthians agora? Pelo que eu vi do jogo ontem, se ninguém começar a perturbar, se o torcedor não começar a botar pressão, a fazer... E tem muita gente que mais atrapalha do que ajuda. Então, se ninguém atrapalhar... Tipo torcida do Palmeiras com sinalizadores. Não, tá bom. Não, no sentido de pressão mesmo, quando eventualmente perder um jogo, saber reconhecer o que o time cria em campo e não apenas o resultado. Então, pelo que eu vi ontem, o Corinthians pode muito bem brigar pelo Libertadores, sim. Ontem eu não vi nenhuma queda de rendimento do Corinthians, apesar da saída do Tite. E aí, Helena, você acha que não vai... É a mesma coisa, eu acho que sim. E até claro, vai depender de quem chegar, né? Que vai. Falar pode agora, chegar o cara aí, virar tudo de cabeça para baixo e até recomeçar. Mas o Corinthians tem margem de lucro, meu Deus do céu, enorme. Nenhum outro clube do Brasil ganhou tanto nos últimos anos quanto ganhou o Corinthians. Pode dar um sossego um pouco, né? Não, o Corinthians nunca tem abriram lá para a torcida conversar com os jogadores, o querido presidente do Corinthians. Por isso eu concordo até com o Roberto. Se está difícil de arrumar alguém, mantém lá o Carille. Não, uma chance para ele. O Internacional fez prevalecer o mando de campo ao vencer o Atlético Mineiro no Beira-Rio por 2-0. O resultado deixou a equipe gaúcha na liderança isolada da competição. Veja os gols. No Beira-Rio, o Internacional saiu na frente do Atlético Mineiro aos 34 do primeiro tempo. Vitinho bateu cruzado e Eduardo Sacha completou 1-0. O Colorado matou o jogo aos 29 da segunda etapa. Boa jogada de Anderson pela esquerda e gol de Vitinho. Final, Inter líder do Brasileirão 2.
Então, o curioso dessa história é o seguinte, o Internacional, tudo quanto é campeonato, ele começa como favorito e termina lá no meio da tabela. E o Atlético Mineiro, desta vez, ele surgiu como um dos grandes candidatos ao título e está no rebaixamento, meu. Aliás, os 3 times mineiros estão no rebaixamento. América, Cruzeiro do Paulo Bento e o Atlético Mineiro do nosso querido Marcelo Oliveira. Pois é, e você veja, se tivesse mantido o Levi Coupe, que estava tudo certo com ele, o Atlético não teria trepidado tanto, passando por Agueira, por essa coisa toda, e chegar no Marcelo, que infelizmente meu querido amigo Marcelo Oliveira não está com... Está com zika, viu? Não aquela com K, a zika. Outra zika. Zika com C. O Internacional, ele chegou como favorito em vários campeonatos, até com o Tite, inclusive, quando o Tite estava lá. Em 2005 teve aquele episódio do que o Muricy estava lá no Internacional, chegou muito perto de conquistar o título, mas, poxa vida, o último título de campeão brasileiro do Internacional ainda foi com o Rubens Minelli nos anos 70. 1979. Surf, o brasileiro Gabriel Medina venceu a etapa de Fiji e entrou de vez na briga pelo título. Vai TVT, Barba? Após eliminar o atual campeão mundial Adriano de Souza, o mineirinho, nas quartas de final e vencer o mito Kelly Slater na semi, Gabriel Medina confirmou a boa fase na finalíssima da etapa de Fiji e atropelou o australiano Matt Wilkinson, atual líder do ranking. Com 2 bons tubos, o brasileiro superou o rival por 15,60 a 6,34 e garantiu o segundo troféu da carreira nas Ilhas Fiji, repetindo o feito de 2014, ano em que terminou a temporada como campeão mundial. Com o título da etapa, Medina saltou da 9ª para a vice-liderança do campeonato e soma agora 24 mil pontos, atrás apenas de Wilco, com 32.500. O surfista de Maresias entra de vez na briga pelo título, com chances reais de assumir a liderança do ranking na próxima etapa, em Jeffreys Bay, na África do Sul. Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em destaque do site gazetesportiva.com. A Federação Internacional de Atletismo manteve a suspensão da Rússia por conta do escândalo de dopagem no país e os atletas russos não irão participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Segundo a entidade, a Rússia não cumpriu uma série de medidas para que os atletas fossem readmitidos em competições internacionais. Na próxima semana, uma reunião na França irá decidir se os russos que não se envolveram em casos de doping poderão competir. Caso a punição se mantenha aos atletas limpos, um dos principais desfalques será a bicampeã olímpica no salto com vara e Helena Zimbaeva, considerada a principal adversária da brasileira Fabiana Murer na disputa. Uma pena, né? Só uma consideração sobre isso. A polêmica é muito grande. O escândalo de doping tinha envolvido o próprio ministro de esportes da Rússia, que teria acobertado alguns casos de doping. Por outro lado, tem atletas que treinaram visando os Jogos Olímpicos, nem treinavam na Rússia, treinavam fora da Rússia, se prepararam para esse grande momento. Estão limpos, né? Não foram. E aí precisa ver como pode, porque caso esses atletas que não treinam, não fazem parte do treinamento lá na Rússia, que comprovadamente estão limpos, eles poderiam participar dos Jogos, mas sem representar a Rússia. Seria algo, eu não me recordo disso nos Jogos Olímpicos. Não me lembro de nada parecido, mas poderia ser sob a bandeira das Olimpíadas. Exatamente. Então eles Ai, que bonito participariam. Isso. Claro, é justo. Claro, justo. Você não pode punir quem não cometeu um crime. Claro. Então há uma saída para esses atletas, Existe uma saída. É difícil, a reunião vai ser na próxima terça-feira, mas espero... Sabe, não faz sentido você punir todos os atletas de um país por causa do mau caratismo de alguns. Cidadãos. Mesmo que esses alguns sejam vários. Vários não são todos. Então quem está limpo tem que participar. Atenção, pessoal! Foram liberadas mais 200 vagas
para as atletas amadoras femininas. Atenção, mulherada, para a prova ciclística 9 de julho. As interessadas devem se inscrever gratuitamente no site gazetesportiva.com. As inscrições para a elite também seguem abertas, tá bom? Inscrições gratuitas. Vale destacar que todo mundo que se inscrever precisa assistir ao congresso técnico, né? Vocês vão ter dicas de segurança, é uma horinha de palestra e aí você retira o kit de participação. Os congressos acontecem nos dias 19, 26 de junho e 3 de julho. Você escolhe um dia, vem aqui e assiste o congresso e pega o seu kit. Todas as informações estão na página da competição no site gazetesportiva.com. Então, mulherada, pode pegar a bicicleta, se inscrever lá no site gazetesportiva.com. O percurso tem mais ou menos 28 quilômetros. É o percurso amador, né? Porque o profissional tem 98 quilômetros. Uma maravilha. Falando em bicicletas e Olimpíada, às vésperas da Rio 2016, mais uma brasileira garantiu vaga nos Jogos Olímpicos. Na raça, Priscila Estivô vai ser a nossa representante no ciclismo BMX. Veja na reportagem de Renata Falzoni e Murilo Azevedo. Um bate-papo com Priscila Estivô, que é lá de Sorocaba e acaba de conquistar uma vaga para a Rio 2016. Modalidade BMX Supercross feminino. Foi duro, foi pesado. Foram 3 Copas do Mundo, um campeonato mundial, um campeonato continental e 3 C1. O que mais me deixou feliz assim foi que a gente conseguiu a vaga por conquista e não mais por ser país sede. Então, se as Olimpíadas fossem em outro país, nós estaríamos lá representando o Brasil da melhor maneira possível. Com a vaga garantida na raça, Priscila não corre apenas por ela mesma nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Aos 22 anos, a atleta também voa em nome do esporte feminino. Além da motivação e ser um exemplo para os atletas mais novos, mas também trazer mulheres ao esporte, porque a maioria das pessoas acha que o esporte radical só pertence a homens, né? O que é uma grande mentira, porque nenhuma mulher aqui perde feminilidade só por ser radical também. E nós podemos fazer a mesma coisa que os homens fazem e às vezes até melhor. No BMX Supercross, técnica e coragem são obrigatórios. Nós temos um start de 8 metros de altura, os saltos são muito fundos e boa parte deles você não consegue passar no meio. Você tem que saltar realmente de 10 a 12 metros de comprimento e a velocidade de 50 a 60 km por hora. A pista é comprida, exige muita técnica e, acima de tudo, técnica em salto. Dá para sonhar com pódio? É um único objetivo, a medalha olímpica. Eu sei que esse é meu primeiro Jogos, mas eu acho que eu vou agarrar com unhas e dentes o meu melhor. Vamos para cima! Aê, Priscila, a gente está torcendo por você, viu? A CBF enviou nesta quarta-feira a lista dos 35 jogadores pré-convocados para a Olimpíada. E a relação, apesar de não ter sido divulgada oficialmente, teve surpresas entre os jogadores acima dos 23 anos. De acordo com o Globoesporte.com, Fernando Praz, goleiro do Palmeiras, e Thiago Silva, zagueiro do Paris Saint-Germain, são as principais novidades. Neymar, que já tinha presença garantida, e Douglas Costa, que teve o nome confirmado nesta semana pelo ex-diretor de seleções Gilmar Rinaldi, são outros 2 atletas acima da idade limite que estão nessa lista. O quinto seria o William do Chelsea, mas a CBF também aí tenta a liberação junto com o Casemiro, que está no Real Madrid. Desses nomes, só 3 estarão na relação final dos 18 convocados, que será divulgada no próximo dia 29 de junho pelo técnico Rogério Micali. Vamos comentar? Fernando Praz na seleção? O Fernando Praz, eu acho um crime ele não ter sido jamais convocado para a seleção brasileira, principal. Merece, né? Desde o tempo que ele jogava no Vasco. Porque se trata não só de um goleiraço, um paredão, dizia o saudoso e querido Mário Moraes, né? Ele dividia os goleiros em 3 tipos. O frangueiro, o bom e o paredão. O paredão é aquele que está acima de qualquer coisa. E o Fernando Praz merecia, porque ele contribui muito também para o grupo, né? Para o grupo, vamos conversar com o pessoal. Ele é líder. Ele é um cara muito inteligente, muito legal. E agora os outros 2 tem que ser o Douglas Costa e o Neymar, e tchau e benção. Tem jeito.
O que chama atenção no Praz, eu não estou questionando o mérito, eu também concordo com você, ele merece mesmo a seleção já há algum tempo. Só pro Palmeiras no ano passado que ele fez, né? Agora, tá protagonista, agora mesmo, verdade. O curioso é que ele nunca foi chamado para a seleção. Então, de repente, ter sido chamado agora foi uma grande surpresa. Talvez não seja o dedo dos novos nomes da seleção brasileira. Provavelmente. Né? Provavelmente, porque, olha, acho que nem o Fernando Praz esperava por essa. Não. E falando em Fernando Praz, o goleirão do Palmeiras é o convidado do Mesa Redonda Futebol Debate desse domingão, Alberto Helena Júnior. Estamos aí, Alberto Helena Júnior está aqui conosco e o Fernando Praz vem para falar sobre o bom momento do Verdão, sobre o comando de Cuca e o bom momento dele também, que como você viu aí, está na pré-lista de convocados para os Jogos Olímpicos. Tem também a cobertura completa da rodada, reportagens especiais, a análise do nosso time de comentaristas. Então, domingão a gente tem um encontro marcado às 9 da noite, Mesa Redonda Futebol Debate, a gente te espera. Você manda a sua foto, você manda o seu vídeo e a gente coloca no ar também a sua pergunta. Já prepara aí a sua pergunta para o Fernando Praz, tá bom? Eurocopa. Agora há pouco, a Espanha enfrentou a Turquia e venceu por 3-0. Mais cedo, Croácia e República Tcheca ficaram no empate e a Itália venceu a Suécia com gol brasileiro. Ontem, além do primeiro 0-0 da competição entre Alemanha e Polônia, a surpreendente Irlanda do Norte bateu a Ucrânia e se manteve com chances de classificação. Alberto Helena, não sei se você vai concordar comigo, mas essa Eurocopa... Eu já concordo anterior. Muito gentil, como sempre. Mas três coisas me chamam a atenção nessa Copa América. Duas de maneira positiva, outra nem tanto. Vou começar pelo que é de positivo. A Itália normalmente e sempre acontece em Copa do Mundo, em competição, ninguém dá nada para a Itália, é o patinho feio, blá, 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 e quando chega na hora de definir, é uma coisa incrível. A Itália chega, claro, tem muita Copa América, tem muita Eurocopa ainda pela frente, mas a Itália está trilhando um caminho bonito. Dos favoritos, a Espanha ainda hoje venceu também a Turquia, a Alemanha está patinando, a França não convence e tal, mas eu faria duas menções, a Espanha e também a Itália. Agora, do lado de fora, mesmo do lado de dentro, mais um reflexo de que o mundo está de cabeça para baixo. Brigas, hooligans agindo. Ontem mesmo, uma equipe da TV Bandeirantes foi agredida por hooligans alemães, xingamentos de macaco, de negros, coisa do gênero. Quer dizer, é um crescimento do racismo, da intolerância, sei lá, parece um retrocesso. Poucas vezes visto nos últimos anos de tal maneira, com tal força. Coisas de ultradireita absurdas. Não que nunca existiu, sempre existiu esse comportamento nacionalista, principalmente presente entre os hooligans, mas nessa Eurocopa estão virando a França de cabeça para baixo. Eu estou surpreso com esses acontecimentos. É verdade. E a questão parece que é uma tendência, no mundo inteiro, há uma tendência para se criar uma condição mais fascistoide, mais nazistoide, né? Quer dizer, a direita, a ultradireita está ganhando em vários países. Há um pensamento geral aí. A gente está acostumado a ouvir por aí gente falando assim, com o negócio do impeachment da dona Dilma e o Michel Temer aí sob suspeita, tinha que botar os milecos aí, tinha que achar uma ditadura, aparecer um cara. Quer dizer, começa a busca pela loucura generalizada, né? O pessoal está muito doente. Eu acho que a estupidez humana, ela não tem fronteira e não tem limite. Né? E a gente está vendo aí. Mas há também o fato de que as autoridades francesas estão sendo muito lenientes. Estão permitindo, embora, por exemplo, no caso daquela briga da Rússia, dos russos com os ingleses, alguns foram presos e imediatamente julgados e encanados, coisa que aqui não aconteceria jamais. Jamais. Né? São presos e soltos. Nem fichado. Mas no caso, por exemplo, da Sônia Blota, a repórter da TV Bandeirantes, pelo que a gente sabe, ela apanhou, sofreu, ela e o cinegrafista. Sofreu
epítetos, né, de racistas, né? Macaques, voltem para sua pátria, não sei o que, aquela coisa bem nazista, né, bem prussiano, né, alemão. E a polícia estava perto. Ela chamou a polícia, né, para mostrar isso. Mas não sangrou, não aconteceu nada e tal. Ela teve que fazer lá o boletim de ocorrência. Quer dizer, essa leniência, esse deixa para lá, esse... Sabe? O negócio está ficando duro de viver, viu? Ainda bem que eu estou na reta final. Tá nada, que isso. 4 jogos hoje, 6 amanhã, completam a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos colocar a arte aqui. Barba, olha só. Boquinha, pai da Sofia. O Joinville recebe o Ceará na Arena Joinville às 7h15. Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas jogam às 9 da noite em São Luís do Maranhão. Ei, terra bonita. No mesmo horário, Paraná enfrenta o Luverdense em Curitiba. Às 9h30, no Serra Dourada, tem Goiás e Avaí. Amanhã, às 4 da tarde, acontecem 4 partidas. Náutico e Bragantino jogam no Arruda. Na Arena Fonte Nova tem Bahia e Londrina. O Atlético Goianiense recebe o CRB no Serra Dourada. E em Criciúma tem Criciúma e Tupi. O Vasco enfrenta o Paysandu às 4h30 em São Januário. E fechando a rodada, o Oeste joga com o Vila Nova na Arena Barueri às 9 da noite. Boa, paga, Rogerinho. Agora é hora de conferir a rodada desse final de semana no Brasileirão. Vamos pôr de novo aqui na minha lousa. 3 partidas serão realizadas amanhã. Às 4 da tarde, na Arena do Verdão, tem Palmeiras e Santa Cruz. Atlético Paranaense e Santos jogam às 6 horas na Arena da Baixada. E às 9 da noite, o América Mineiro recebe o Coritiba na Arena Independência. Domingo, 11 da manhã, Alberto Helena Júnior gosta desse horário, tem Vitória e Chapecoense no Barradão. E Atlético Mineiro e Ponte Preta na Arena Independência. 4 partidas começam às 4 horas. Quais são? Flamengo e São Paulo jogam no Mané Garrincha. Tá aqui? Aê! E o Coringão recebe o Botafogo na Arena em Itaquera. O Figueirense enfrenta o Internacional em Florianópolis e o Sport joga com o Fluminense na Ilha do Retiro. Grêmio e Cruzeiro fecham a rodada às 7 da noite em Porto Alegre. Deu certo? Falei direitinho? E a rodada terá 2 clássicos entre paulistas e cariocas. Veja como Botafogo e Flamengo estão se preparando para enfrentar Corinthians e São Paulo. Adversário do Corinthians nesse domingo em Itaquera, o Botafogo está flertando com a zona de rebaixamento nesse início de campeonato brasileiro. Sem o técnico Tite contratado pela seleção e vindo de 2 derrotas seguidas, os paulistas podem ser considerados nesse momento um adversário fraco. Mas o técnico Ricardo Gomes não acredita nisso. O trabalho feito pelo Tite, ele começou com um time, depois teve que fazer uma nova mudança, reformulação, mas o conceito está bem claro. Isso vai ficar alguns meses na cabeça dos jogadores. O treinador, pode ser que o Tite não esteja na beira do campo, mas os conceitos estarão. Então não tem jeito. Isso é o Corinthians do Tite ainda que nós vamos enfrentar. O clube da estrela solitária está praticamente definido para o próximo confronto. A única dúvida é o volante Ayrton, com dores musculares. Caso ele não tenha condições, Gerson deve ser o substituto. Outro confronto entre paulistas e cariocas nessa rodada é o duelo de Flamengo e São Paulo, domingo no Mané Garrincha, em Brasília. Recém-chegado ao rubro-negro, o zagueiro Hever acredita em uma boa vitória nesse final de semana para levar o clube da Gávea ao G4. Domingo temos um novo jogo de suma importância, então espero que no domingo nós possamos estar atentos novamente e em busca do resultado positivo. Os 2 clubes estão com os mesmos 13 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, ao lado de outros 4 times.
A qualquer momento, o São Paulo Sport deve anunciar a ida do atacante Rogério ao rubro-negro pernambucano por empréstimo de 1 ano. Hoje, o São Paulo adquiriu o restante dos direitos federativos do atleta e renovou o contrato até o fim de 2019, antes de fechar o empréstimo. Pela manhã, o personagem do treino foi o argentino Caleri, que vive grande fase no tricolor. Veja na reportagem do Garrafa. Em 26 jogos pelo tricolor, Caleri marcou 13 vezes. É o artilheiro da temporada e já tem até música dedicada a ele, feita pela torcida, que diz: toca pro Caleri, que é gol. Acá, más allá de que en Boca la gente me reconoció el esfuerzo siempre, acá la gente me quiere mucho más. Estoy, como te dije, muy agradecido a ellos. Cada vez que entro a la cancha ellos me lo hacen sentir y yo me siento muy a gusto acá en San Pablo. No sabía de los números. Siempre es importante convertir para el delantero. Si el equipo gana es aún mejor. No sabía, como te dije, la verdad estoy contento por lo que fueron estos 4 meses acá en Brasil. Creo que la adaptación fue muy importante por mis compañeros, porque me hicieron saber cómo se tenía que jugar acá. Apesar de pouco mais de 4 meses no Brasil, Caleri está adaptado e curtindo morar por aqui. Acá estoy muy tranquilo, me siento, como te dije, me siento bien, puedo salir con tranquilidad y eso es lo que tanto me gusta acá. Se ele está se sentindo em casa, então podemos dizer que Caleri sabe que Pelé foi melhor que Maradona, né? Na dúvida, é melhor perguntar. Maradona, toda a vida. ¿Y por qué? ¿Por qué Maradona es mejor? Porque es el mejor de todos los tiempos. No tuve la posibilidad de verlo en vivo, pero con solo ver videos o ver especiales de él, uno se da cuenta de lo inmenso que fue y lo grande que fue para Argentina. Bom, depois dessa é melhor seguir o jogo. E a próxima partida é domingo contra o Flamengo em Brasília. E o tricolor não irá completo. Lugano e Thiago Mendes, suspensos, estão de fora. En estos 5 partidos que quedan antes de jugar la Copa Libertadores, todo lo que podamos para estar lo más arriba posible y tratar de llegar a final de año con muchos puntos para la próxima Copa Libertadores. Tem gente que torce o nariz pro Caleri, acha que ele é meio grossão, trombador, que falta qualidade técnica, blá blá blá. Mas uma coisa não se discute, artilheiro é. E se o São Paulo foi tão longe na Libertadores, muito se deve aos gols do Caleri. É verdade, mas que ele tem dificuldade de se comunicar com a bola, ele tem. Agora com os companheiros. Mas que é um emérito goleador, isso é indiscutível. Mas também é bom lembrar que esse tipo de jogador, esse goleador, exclusivamente goleador, ele quando entra numa fase de lua, viu, nego? Ele também ficou 8 jogos sem fazer gol no São Paulo. O São Paulo emprestou o Rogério. Por que não emprestou o Centurion, que é muito pior que ele? Eu não tenho nem como comparar um jogador com o outro. E o Centurion joga todo e o Rogério não joga nunca. Tá certo, empresta o Rogério mesmo. É melhor. E olha que, mesmo sem jogar muito, é um dos artilheiros do time. Tem um aproveitamento melhor que o Centurion, que Allan Kardec, que também merece o nosso respeito pelo passado dele, mas também no São Paulo não consegue se encontrar. É verdade. Voltamos a falar do Corinthians, que depois da derrota para o Fluminense por 1-0 em Brasília, começa a se preparar para enfrentar o Botafogo na Arena, em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi acompanhou o desembarque do Timão. Confira. 2 derrotas seguidas, time fora do G4 e agora sem o técnico Tite. O lateral Fagner, um dos líderes do elenco, foi o escolhido para falar sobre essa fase negativa do Corinthians. No jogo do Palmeiras, no segundo tempo, a gente deixou um pouco a desejar. O jogo de ontem já foi um jogo onde a gente saiu todo mundo contente com o desempenho que a equipe teve. Foi uma equipe forte dentro do campo, madura. Criamos bastante situação de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, mesmo com o placar adverso, com um jogador a menos, nós conseguimos colocar o Fluminense lá atrás e conseguimos pressionar. Então acho que agora é continuar o trabalho, continuar trabalhando. Nesses momentos difíceis, quando você vem de 2 derrotas, o melhor remédio é o trabalho. O que está ruim ficou ainda pior, com as lesões do volante Elias e do goleiro Walter.
O Elias teve um trauma durante o jogo, um trauma no tórax. Eu avaliei ele ali no campo, já suspeitei da fratura, esperei terminar o jogo, fomos para o hospital lá em Brasília, fizemos uma tomografia e constatou a fratura na costela, que é um tipo de fratura que pode demorar até 2 meses para voltar, mas vamos acompanhar clinicamente, fazendo exames para aguardar a consolidação da fratura. O Walter sofreu provavelmente um estiramento no músculo adutor da coxa. Não consigo te responder agora se ele vai jogar ou não domingo, porque eu preciso fazer exame nele. Inclusive, nós vamos fazer o exame hoje à tarde lá no CT. E a partir daí eu passo uma posição melhor para vocês quanto à gravidade da lesão e tempo de recuperação. O auxiliar técnico Fábio Carrilli continua como técnico interino do clube pelo menos até a partida deste domingo contra o Botafogo na Arena em Itaquera. Diversos nomes foram ventilados para assumir o cargo de treinador. Alguns até recusaram o convite. O último, o ex-lateral esquerdo Silvinho, disse que pretende continuar na Inter de Milão para um plano de carreira na Europa. Toda esta indefinição, pelo menos para o lateral Fagner, não vai atrapalhar o atual momento do Corinthians. Acho que agora o principal foco é a gente continuar trabalhando, né? Nós atletas, pensar dentro de campo, continuar fazendo nosso trabalho. Como eu falei, isso cabe à diretoria, tenho certeza que eles vão escolher bem, né? E quem vier vai vir para nos ajudar da melhor maneira para que a gente consiga manter o nível que a gente vem mantendo. O ideal seria, né, a manutenção dessa filosofia de trabalho. Claro que cada treinador pode ter as suas nuances, as suas perspectivas particulares, mas a manutenção da essência do trabalho eu acho que é fundamental para o Corinthians. Mas não dá para reproduzir, cada um é cada um, viu? Cada um tem sua identidade, o técnico que vier vai ter uma outra comissão técnica, o Coisa já levou, o Tite já levou alguns. Todo mundo, né? Outra parte foi para a China, enfim. Eu queria falar do Elias. O Elias, coitado. Pois é, vai fazer falta e tal, mas o Elias não vem jogando bem não, viu? Nem na seleção, nem no Corinthians. Não vem jogando aquele futebol de excelência que ele já mostrou tanto na Ponte Preta quanto no Corinthians e tudo mais. E é uma chance para o técnico interino e ele decidir entre uma formação mais convencional, mais conservadora, com o Maicon entrando ali, que é um volante, que sabe sair para o jogo e tal, ou fazer o que ele fez ontem, né? Paulo Camacho, que é um jogador treinado pelo Fernando Diniz para ser versátil, como é o Tietê, como são outros, o Ítalo, que está no São Paulo, né? Para dar uma remexida ali no meio do campo do Corinthians. Acho que seria legal. Tenho a sensação de que se o Camacho entrar no time, não sai mais. O Palmeiras tem 2 compromissos em casa contra adversários teoricamente mais fracos para tentar ultrapassar o líder internacional. É bom não falar que o adversário é fraco, a gente falou isso do Coritiba e é o que deu. Fernando Gavini acompanhou os trabalhos agora à tarde na Academia de Futebol. Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras projeta 2 vitórias nos 2 próximos jogos que tem em casa. Sábado contra o Santa Cruz e terça-feira contra o América Mineiro para encostar ou até ultrapassar o Internacional na ponta da tabela. O Inter joga fora as 2, né? Curitiba e Figueirense, mas não é obrigação. A gente sempre entra para ganhar. E a gente está pé da vida até agora por causa daquele jogo de quarta-feira que nós tínhamos tudo para vencer e não vencemos. Então a gente sempre joga para ganhar. Lógico que vamos jogar para ganhar em casa, mas tem que trabalhar. Não vai ganhar aqui hoje falando em 6 pontos, porque nós vamos jogar só 3 pontos amanhã. Então a gente tem que falar do jogo de amanhã, da dificuldade que vai ter amanhã, de ter jogado quarta, mal e mal descansou, mal e mal treinou, já tem outro jogo. Por falar na lembrança do jogo contra o Coritiba, que deixou o Cuca pé da vida, o treinador voltou a comentar sobre a polêmica dos sinalizadores que acabaram atrapalhando o time no Couto Pereira. E usou como exemplo o que aconteceu hoje na Eurocopa. E é a Europa, né? Foi pior, estourou uma bomba num, o cara saiu caindo, podia ter acontecido coisa pior, né? Os jogadores indo lá pedir. Eu não acho que esses caras sejam bandidos que faz isso, sabe? Eu acho que são mal instruídos,
que são meio lunáticos, assim, sabe? Aquilo lá, né? Espera acabar o jogo, então, se era aquele dia lá para nós, espera acabar, daí fazia. Tem que entender que é fora da lei, não pode. Né? É que nem o ponto, tem que entender que não pode. Pronto, acabou. Eu não uso mais, para com o sinalizador também. Para o jogo deste sábado contra o Santa Cruz, Cuca ainda não definiu o time que vai para o campo. Ele vai esperar pela recuperação de Egídio, Dudu e Lucas Barrios, que treinaram normalmente hoje, para definir a equipe que vai começar jogando. Agora, uma coisa ele deixou escapar. O meio-campo deve ser bem leve, ofensivo, formado por Moisés, Tietê e Cleiton Xavier. O trio foi muito bem no segundo tempo da partida contra o Coritiba. Nós jogamos o segundo tempo com o Flamengo assim também. Então não foi uma novidade. Foi bom também o segundo tempo com o Flamengo. Não foi um pecado a gente ter cedido o empate ao final do jogo. Até porque eu acho que foi a única grande chance que o Coritiba teve no segundo tempo. Tem possibilidade, mas vamos esperar agora conversar ali internamente para ver o que de melhor a gente faz. Com esse meio-campo mais ofensivo, o Palmeiras pretende embalar no Campeonato Brasileiro e espera que os erros de arbitragem não atrapalhem a equipe mais na competição. Na tarde desta sexta-feira, o presidente Paulo Nobre foi pessoalmente à sede da CBF para reclamar com o presidente da Confederação Brasileira dos Homens do Apito. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Olha, com todo respeito ao Paulo Nobre, que aliás faz uma bela gestão, mas isso me parece tão arcaico, ficar indo na CBF reclamar de arbitragem. São lances que você só descobre que houve o erro porque você congela a imagem e tal. Não adianta, é um humano que está ali. Enquanto a tecnologia não mudar o lance, vai acontecer. Então parece que fica aquela coisa antiga, tem que pressionar, ir nos bastidores para não errar. Isso mais atrapalha o futebol do que ajuda. Por mais que o torcedor faça, está lutando pelos direitos do Palmeiras, mas acho isso fora de moda. Não faz o menor sentido. Representa o que há de mais arcaico. Agora, dentro de campo, o futebol do Palmeiras tem me agradado muito. A velocidade, a disciplina tática, a entrega dos jogadores à marcação quando não tem a posse de bola e a velocidade, a volúpia com que partem para o ataque quando tem a bola. Eu imagino que o Palmeiras, o Cuca disse quando assumiu, no meio daquela encrenca toda, Libertadores em crise, Paulista em crise, olha, podemos até, eu me lembro da frase, podemos até ganhar o Paulista, podemos até ganhar a Libertadores, por mais difícil que seja, mas o que eu prometo mesmo é brigar pelo título brasileiro. E ele está cumprindo com a palavra dele. É verdade, ele tá ficando um cara mais engraçado, né? Mais divertido nas entrevistas e tal, o que revela um estado de espírito mais leve, tão leve quanto o time que ele pretende montar, né? Esse meio de campo com Moisés, com o Tietê, com o Cleiton Xavier, isso aí é futebol, gente, é isso que é futebol. E o Cuca, olha, ele não tem o cartaz, que tem muito treinador aí brasileiro, mas ele, para pegar um time na draga e transformar, vocês lembram o que aconteceu com o Goiás? Sim, era lanterna, terminou o primeiro turno na lanterna. Terminou o primeiro turno, foi lá brigar lá pelos primeiros lugares. E assim, quase todo time que ele pega, ele consegue fazer esse trabalho. Eles conhecem futebol, ele sabe mexer no time e gosta de um futebol mais ofensivo. E a gente agradece, né? O Museu Pelé está em festa e em meio às comemorações, um encontro entre um ilustre torcedor e um dos mais importantes jogadores ganhou destaque. Veja na reportagem de Felipe Boril. O Museu Pelé completou nesta sexta-feira 2 anos de vida e recebeu a visita de 2 ilustres santistas. O cantor e compositor Guilherme Arantes e o atacante do Santos Ricardo Oliveira. Ambos trocaram presentes e confidências sobre o peixe. O atacante do Santos não era visto publicamente há mais de um mês e resolveu falar de vários assuntos, dentre eles a contusão que o tirou da seleção. Ricardo Oliveira teve um problema sério no joelho direito que o tirou da Copa América Centenário. O jogador não atua desde as finais do Campeonato Paulista. Em fase final de recuperação, a tendência é que ele volte aos gramados na próxima semana para a fase inicial de treinamentos. Fiz isso comigo mesmo, de ter a iniciativa de ligar e falar, olha, a minha situação é essa.
O meu desejo, é claro, é de poder estar para ajudar, para participar, mas as minhas reais condições é essa. E eu deixei à vontade do Gilmar e do Dunga para decidirem, e eles decidiram por me liberarem da seleção brasileira e chamar um outro companheiro para o meu lugar. Em meio a mudanças na CBF, o camisa 9 não pôde deixar de dar opinião sobre o momento vivido pela seleção brasileira. São mudanças inevitáveis, né? Acho que houve essa decisão. Para mim, é triste como torcedor, né? Ver que os objetivos não foram alcançados, que nós como torcedores desejamos sempre o melhor para a nossa seleção, mas olhando do outro lado profissional, eu vejo que nós também não conseguimos aquilo que foi planejado pela comissão técnica e pelos atletas que também estavam compondo a delegação. O futebol ele é muito competitivo e é assim. A CBF não confirmou de forma oficial, mas até a semana que vem vai anunciar o nome de Tite como novo comandante. O trabalho do Tite sempre foi elogiado por muitos e de uma maneira muito justa pelo que ele fez, né? E o fato de terem escolhido ele para assumir a seleção brasileira, eu acho que é mérito, sonho, capacidade, né, de um profissional que se dedicou para isso e que hoje está sendo reconhecido. Em férias no Brasil, Neymar é a principal esperança da seleção brasileira, principalmente nos Jogos Olímpicos, que vão acontecer em agosto no Rio de Janeiro. Todos os atletas têm que assumir essa responsabilidade e querer esse protagonismo, porque a seleção brasileira é isso. Todos que vão para a seleção brasileira porque fizeram por onde nos seus clubes. E quando chegar na seleção brasileira tem que querer mais, né? Nesse sentido, de querer mais protagonismo dentro da seleção brasileira. Então, não seria justo para nós jogar todo esse peso de responsabilidade nas costas do Neymar, sendo que o futebol ele é coletivo e todos precisamos contribuir para que ele se saia bem e, consequentemente, a seleção consiga as vitórias, né? Seleção... A gente está comentando aqui nos bastidores, o Tite saiu do Corinthians, não foi anunciado na CBF, então oficialmente ele é um técnico desempregado. Está palavrado com a CBF só. Sobre o Santos, o Dorival Júnior faz mágica com esse Santos. Você pensa que vai lá, o avião está caindo, ele vai lá, põe o avião para cima de novo. Ele nasceu para dirigir o Santos, esse Santos aí. Mas também o fato é o seguinte, o time tem jogador bom. Tem jogador bom. Esse Lucas Lima é um craque, esse Gabigol é Gabigol mesmo. Né? Então o Santos está... O que eu lastimo a vida inteira é a falta da memória nacional, que está aí o Museu do Pelé. Nós não temos imagens do Pelé, meu Deus do céu. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Sem Tite no comando, até onde o Corinthians pode chegar no Brasileirão? Até o título. 33% dos votos. Entre lá e dê a sua opinião. O programa de hoje termina aqui. A gente volta a se encontrar no domingo, às 9 da noite. Alberto Helena Júnior estará conosco no Mesa Redonda. A gente te espera. Fique agora com as notícias do Jornal da Gazeta. Celso Cardoso vai dar notícias do esporte lá. Estarei lá. Muito bem. Boa noite, Alberto. Tchau, Bela. Pizza! Tchau! To a party, and it's all night. I made 16 beers and decided of a fight. When I'm chilling, you're out of luck. I'm rolling down the stairs, too drunk to fuck. Too drunk to fuck. You took a run to fuck. Too drunk to fuck. I'm too drunk to fuck. I like the story, I love the gun.